Varinha das Varinhas. A Varinha das Varinhas era um dos 3 objetos mágicos que compunham as lendárias Relíquias da Morte, junto com a Pedra da Ressurreição e a Capa da Invisibilidade. De acordo com o conto dos 3 irmãos, foi a primeira relíquia criada, supostamente feita pela própria Morte. Foi concedido a Antioche Peverell depois que ele solicitou, como recompensa, uma varinha digna de alguém que enganou a Morte. Segundo a lenda, quem unisse a varinha com as outras 2 relíquias, a Pedra da Ressurreição e a Capa da Invisibilidade, se tornaria o Mestre da Morte. Dizia-se que era a varinha mais poderosa que já existiu, capaz de realizar proezas mágicas que normalmente seriam impossíveis até mesmo para os bruxos mais habilidosos, como consertar outra varinha danificada além do reparo mágico normal. O núcleo da Varinha das Varinhas era o pelo da cauda de um testralho, uma substância potente, mas difícil de dominar, apenas uma bruxa ou bruxo capaz de aceitar a morte poderia fazê-lo. A varinha era feita de madeira de sabugueiro, tinha 15 polegadas e continha um núcleo de pelo da cauda testralho. Este tipo de madeira que continha magia poderosa era a mais rara de todas as madeiras de varinha, mas dizia-se que era profundamente azarado e mais complicado do que qualquer outro para dominar. Somente uma pessoa altamente incomum que fosse o superior de sua empresa encontraria a combinação perfeita com essa madeira. O núcleo testral era uma substância complicada que apenas os magos que dominaram a morte podem controlar. Apesar de sua reputação lendária e imensa habilidade, a Varinha das Varinhas era um objeto despretensioso. Aparentando ser uma varinha como qualquer outra, tinha uma haste lisa e sem adornos e um cabo formado por 2 esferas unidas. A Varinha das Varinhas deu sua lealdade a quem pudesse conquistá-la de seu mestre anterior. A maioria das pessoas acreditava que isso significava que era preciso matar o mestre da Varinha das Varinhas, mas esse não era o caso. Era preciso simplesmente desarmar o mestre da varinha, derrubando de suas mãos com um feitiço ou simplesmente agarrando de suas mãos. Não precisava ser a Varinha das Varinhas que o mestre foi desarmado para que sua lealdade mudasse. A mudança na lealdade também acontecia se o mestre fosse desarmado de sua própria varinha, desde que fossem desarmados e mesmo que não tivessem a Varinha das Varinhas com eles na época. Normalmente, uma varinha ainda tinha uma conexão com seu mestre original, mesmo quando sua lealdade mudava, mas esse não era o caso da Varinha das Varinhas. Sua mudança de lealdade era completa e total. Origens míticas da Varinha das Varinhas. De acordo com The Tale of the Three Brothers, conforme compilado em The Tales of the Edley Debat, 3 irmãos, suspeitos de serem Antioche, Cadmus e Ignotus Peverell, estavam viajando quando chegaram a um rio traiçoeiro que era conhecido por reivindicar a vida de muitos que tentaram atravessá-la. Sem se arriscar, os 3 irmãos sacaram suas varinhas e conjuraram uma ponte do nada. No entanto, no meio do caminho, eles encontraram uma figura alta e encapuzada bloqueando seu caminho. Era a própria Morte, vestida com um simples manto preto comprido. A Morte se sentiu enganada porque os 3 irmãos o enganaram e não se afogaram no rio, como muitos outros. Enquanto fingia parabenizá-los por seu triunfo, a Morte tramava contra eles. Ele ofereceu a cada irmão sua escolha de presente como recompensa por ser mais esperto que ele. Antioquia, o mais velho, foi primeiro e, sendo um homem combativo, pediu uma varinha de condão que derrotasse todos os outros. A Morte foi até um sabugueiro próximo e criou uma varinha de sua madeira, que entregou ao irmão mais velho. O segundo irmão, Cadmus, que queria humilhar ainda mais a Morte, pediu um objeto que lembrasse os mortos e recebeu a Pedra da Ressurreição. O irmão mais novo, Ignotus, era muito mais sábio do que seus irmãos e era cético quanto às intenções da Morte. Ele pediu um objeto que lhe permitisse viver sua vida sem o medo de que a Morte o seguisse. Relutantemente, a Morte entregou sua própria capa de invisibilidade. Posse de Antioquia Peverell. Alvo Dumbledore pensou que era improvável que a Varinha das Varinhas fosse realmente feita pela Morte, e assumiu que pode ter sido criada pelo mais velho dos 3 irmãos Peverell, Antioche. No entanto, Antioquia não possuiu a Varinha das Varinhas por muito tempo. Depois de matar um mago rival em um duelo logo após criar a varinha, Antioquia gabou-se bêbada dos poderes da varinha. Ele foi assassinado durante o sono naquela noite por outro bruxo invejoso que cortou sua garganta e tomou posse da varinha. Proprietários conhecidos. Com o tempo, essa poderosa e misteriosa varinha passou por várias mãos, geralmente por meios violentos, e adquiriu nomes como o Bastão da Morte e o Bastão do Destino. Vários dos donos da varinha são bem conhecidos na história da bruxaria, já que a trilha sangrenta deixada pela varinha foi registrada em vários relatos históricos. Muitos proprietários foram mortos por seus sucessores em busca de poder e, com o tempo, cresceu a lenda imprecisa de que o assassinato era necessário para obter o domínio da Varinha das Varinhas. Emeric, o Mau. Emeric, o Mau, foi um bruxo de vida curta, mas excepcionalmente beligerante.
Ele foi o primeiro mestre historicamente conhecido da varinha das varinhas após o assassino de Antioquia Peverel, embora seja possível que outros possuíssem a varinha antes dele. Emeric aterrorizou o sul da Inglaterra no início da Idade Média e acabou sendo massacrado em um duelo feroz contra Egberto, o Egrégio. Egbert, o Egrégio. Egbert, o Egrégio, tornou-se mestre da varinha das varinhas depois de derrotar e matar Emeric, o Mau, em um duelo. O que aconteceu com Egbert depois de dominar a varinha das varinhas é desconhecido. O que se sabe é que, um século depois, Godelot obteve o domínio da varinha. Godelot é conhecido por ter se tornado mestre da varinha das varinhas cerca de um século depois de Egberto, o Notório. Godelot considerou a varinha das varinhas um instrutor e usou seu conhecimento dos poderes da varinha para escrever Magic Mosh Evire, um livro contendo informações sobre magia negra, incluindo uma referência passageira a Horcruxes em sua introdução. Godelot morreu em seu próprio porão depois de ter sido trancado lá por seu filho, Erevard, que fez isso para obter a posse da varinha. Aqui em frente, Erevard dominou a varinha das varinhas depois de derrotar e matar seu pai, Godelot. Ele conseguiu isso trancando seu pai em seu próprio porão para morrer e roubando a varinha depois. Barnabas de Veril. Seguindo Erevard, o próximo mestre conhecido da varinha das varinhas foi Barnabas de Veril. No início do século XVIII, ele a usou para criar uma reputação de feiticeiro temível até que seu reinado de terror foi encerrado por Loxias, que assassinou Barnabas e ganhou o domínio da varinha. Loxias tornou-se mestre da varinha das varinhas após derrotar Barnabas de Veril. Loxias deu a ele o nome de Dedeatitic e o usou contra qualquer um que o desagradasse. Não se sabe quem derrotou ou matou Loxias, pois, de acordo com Dumbledore, muitos alegaram tê-lo matado, incluindo a própria mãe de Loxias. Da compreensão da história de Xenophilius Lovegood, Arcus ou Livius pareciam tê-lo matado, pois ele acreditava que um deles seria o próximo mestre da varinha das varinhas. Arcus ou Livius. De acordo com Xenophilius Lovegood, é debatido se Arcus e Livius se tornaram o mestre da varinha das varinhas após a morte de Loxias, já que rastrear a história da varinha além deste ponto se torna difícil. História recente. Posse de Mikhail Gregorovich. Em algum momento durante o século XIX ou início do século XX, a varinha das varinhas passou para a posse do fabricante de varinhas Mikhail Gregorovich. Ao perceber que era a varinha mais poderosa que existia, Gregorovich passou muitos anos experimentando para tentar duplicar seus poderes. Gregorovich, um tanto tolo por natureza e esperando que isso melhorasse seus negócios, até começou um boato detalhando que ele possuía a varinha e seus esforços para replicar suas propriedades. Isso acabaria levando à sua ruína. Em algum momento entre 1899 e 1926, Gregorovich ouviu alguém invadindo sua oficina uma noite. Ele prontamente correu para dentro e viu que um intruso havia pegado a varinha, um jovem loiro, que prontamente lançou um feitiço estuporante em Gregorovich para adquirir o domínio da varinha, antes de pular pela janela. Gregorovich nunca descobriu a identidade do homem. Posse de Gellert Grindelwald. Gellert Grindelwald foi um dos bruxos das trevas mais perigosos de todos os tempos, com apenas o mais poderoso e maligno Lord Voldemort sendo considerado seu superior. Ele foi educado no Instituto Durmstrang, mas depois foi expulso. A tia-avó de Grindelwald era a famosa historiadora mágica Batilda Bagshot, e após sua expulsão ele viveu com ela na vila de Godric's Hollow por um verão. Durante esse tempo, ele fez amizade com o jovem Albus Dumbledore, e os dois fizeram planos para encontrar as Relíquias da Morte. Eles acreditavam que possuir as relíquias lhes permitiria criar um mundo no qual os trouxas, por necessidade e para o bem maior, seriam subservientes a bruxos e bruxas. Essa parceria se desfez depois que os dois se envolveram em um violento duelo a três com o irmão de Albus, Aberforth, que resultou na morte acidental de sua irmã Ariana. Após sua briga com Dumbledore, Grindelwald mergulhou em sua pesquisa sobre as Relíquias da Morte e descobriu a localização da Varinha das Varinhas. Circularam rumores de que o renomado fabricante de varinhas Gregorovich tinha varinha e estava tentando duplicar suas propriedades. Grindelwald invadiu a oficina do fabricante de varinhas e conseguiu reivindicar a posse da lendária varinha esperando até que Gregorovich viesse e então lançando um feitiço impressionante nele, tornando-se o legítimo proprietário. Ao longo dos anos, Grindelwald formou um exército e iniciou um reinado de terror que se espalhou por vários países europeus e resultou no assassinato de muitos bruxos e trouxas por muitos anos. Ele nunca tentou tomar o poder na Grã-Bretanha, porém, devido ao medo de seu ex-amigo Dumbledore, que era um pouco mais habilidoso do que ele. Durante seu reinado, Grindelwald construiu a prisão de Normengard para manter quaisquer inimigos ou opositores, enquanto afirmava que tudo o que fazia era para o bem maior, que foi a frase que ele escreveu acima da entrada de Normengard.
Em 1927, Grindelwald usou a varinha em sua fuga. Mais tarde, os Aurores se infiltraram no comício no mausoléu Lestrange no cemitério Père-Lachaise em Paris. Grindelwald usou a varinha das varinhas para conjurar um círculo de fogo protetor ao seu redor e acrescentou um encantamento destinado a testar a lealdade de seus seguidores. Aqueles que entravam com total a fidelidade e a crença em sua causa sobreviveriam. Aqueles que não o fizessem seriam engolidos e pereceriam. Abernathy, Vinda Rosier, Credence Barebone e Kenny Goldstein juntaram-se a Grindelwald no círculo e aparataram. Grindelwald passou a usar a varinha para despachar rapidamente muitos aurores, manipulando o anel para lançar colunas e bolas de fogo negro que mataram até mesmo aurores no meio da aparição. No final das contas, cerca de meia dúzia dos 50 aurores que Teseu Scamander trouxe aceitaram sua oferta e se juntaram a ele no círculo também. Então Grindelwald, lombando de Newt Scamander perguntando se ele achava que Dumbledore lamentaria por ele, atacou ele e Teseu e teria conseguido queimá-los vivos se não tivesse sido distraído por Leta Lestrange, que gritou para ele parar. Grindelwald o fez, manipulando o fogo negro para agir como uma parede para impedir Teseu de fazer qualquer coisa, e em resposta, ofereceu-a para se juntar a ele. Ela recusou, no entanto, e lançou o feitiço estuporante nele que errou e atingiu Vinda Rosier, fazendo com que ela o deixasse cair, quebrando seu narguilé em pedaços, com Grindelwald matando Leta com as chamas, incinerando-a. Tendo derrubado Leta, Grindelwald soltou sua fúria por perder uma ferramenta tão valiosa ao liberar totalmente o fogo negro, com a intenção de destruir Paris inteira, e todos os presentes junto com ela, antes de desaparatar. Bem na hora, Nicolas Flamel chegou e instruiu Newt, Teseu, Tina Goldstein e Yusuf Kama a formar um anel ao redor do mausoléu, plantar suas varinhas no chão e usar o contra-feitiço geral. O efeito foi a criação de um contra-feitiço tão grande que forçou o fogo negro de volta ao mausoléu onde terminou seus efeitos. Em 1932, Grindelwald usou a varinha das varinhas para remover a memória de Yusuf Kama sobre o assassinato de sua irmã, Leta Lestrange. Mais tarde, durante a caminhada do Kili no Butão, Grindelwald usou a varinha das varinhas para torturar Jacob Kowalski com a maldição Cruciatus. Quando Newt Scamander, com a ajuda de Credence Barebone e Bunt Broadacre, descobriu o engano de Grindelwald sobre o encantamento de um Quirrell morto, um Grindelwald furioso lançou a maldição da morte em Credence. Albus Dumbledore e Aberforth Dumbledore bloquearam a maldição da morte com seus próprios feitiços, o que causou a destruição do pacto de sangue entre Albus e Grindelwald. Como resultado, Dumbledore e Grindelwald travaram um duelo feroz que terminou em impasse. Os bruxos presentes na cerimônia queriam capturar Grindelwald, mas ele lançou um feitiço de escudo em torno de si mesmo, depois acrescentou que nunca havia sido inimigo dos Dumbledore, antes ou agora, e então desaparatou. Em 1945, no auge do poder de Grindelwald, Albus Dumbledore finalmente se sentiu compelido a enfrentar seu ex-amigo devido ao clamor público. Apesar do domínio de Grindelwald sobre a varinha das varinhas, além de lutar, Dumbledore o derrotou no que ficou conhecido como um duelo lendário. Grindelwald foi posteriormente encarcerado em sua própria prisão, Nurmengard, onde permaneceu por décadas. Ele acabou sendo morto lá em 1998 por Lord Voldemort, que estava em busca da varinha das varinhas. Grindelwald, no entanto, recusou-se a divulgar qualquer informação sobre a varinha, desafiando Voldemort em uma última tentativa de encontrar redenção. Posse de Alvo Dumbledore. Quando Alvo Dumbledore derrotou Grindelwald em 1945, o domínio da varinha das varinhas passou para ele. Sob sua posse, a varinha foi amplamente usada para o bem, ao contrário de muitos de seus antigos mestres. Dumbledore realizou grande magia com esta varinha, aumentando sua reputação como o bruxo mais poderoso do mundo. Entre essa magia estava a habilidade de produzir Gobrettian Fire, uma chama que foi encantada para queimar para sempre sem morrer. É uma peça de magia bastante avançada, pois poucos bruxos eram capazes disso. Dumbledore forneceu a Rubio Hagrid um ramo deste fogo como um presente diplomático para os gigantes. Durante o ano letivo de 1994 a 1995, Dumbledore usou a varinha para atordoar Dolores Umbridge, Cornelius Fudge, John Davlis e Kingsley Shacklebolt enquanto ele escapava quando o Ministério tentou levá-lo para Azkaban. Quando ele chegou ao Ministério para ajudar a Ordem da Fênix na batalha contra os Comensais da Morte, ele se envolveu em um duelo feroz com Lord Voldemort, usando sua varinha para encantar as estátuas da Fonte dos Irmãos Mágicos para proteger Harry. Dumbledore conseguiu manter a vantagem no duelo, rebatendo os ataques de Voldemort. Enquanto o Lorde das Trevas foi capaz de conter ou dissipar a saraivada de ataques de Dumbledore, ele foi forçado a fugir. Durante o sexto ano de Harry, Dumbledore e Harry partiram para a caverna onde Dumbledore acreditava que residia o Horcrux.
Quando Harry mergulhou uma taça no lago para fornecer água para Dumbledore, que estava incrivelmente fraco e com sede depois de beber a bebida do desespero para alcançar a Horcrux, todos os Inferi que residiam no lago agarraram Harry e tentaram arrastá-lo para baixo e afogá-lo no lago. Dumbledore se recuperou o suficiente para conjurar uma tempestade de fogo ao redor deles para afastar os Inferi, mas permaneceu muito fraco. Quando eles voltaram para Hogsmeade, Madame Rosmerta os informou que a marca negra havia sido conjurada sobre a torre de astronomia. Na torre, Dumbledore disse a Harry para não interferir nos eventos que estavam prestes a acontecer lá e, para garantir isso, colocou-o em uma maldição de corpo preso sob sua capa de invisibilidade. Escondido, Harry foi incapaz de intervir quando Dumbledore, agora extremamente enfraquecido pela poção, foi desarmado por Draco Malfoy. A varinha voou das mãos de Dumbledore sobre as ameias, mas foi claramente encontrada mais tarde, quando foi colocada no túmulo de Dumbledore ao lado de seu cadáver. Dumbledore estava conversando com Draco sobre a conspiração para assassiná-lo quando vários outros comensais da morte entraram na torre e tentaram persuadir Draco a terminar sua tarefa, assim como Dumbledore. Os atuais comensais da morte incluíam Thorfinn Hovre, Corban Yaxley, Gibbon, Amicus Carroll, Alecto Carroll e Fenrir Greyback. Dumbledore trocou palavras brevemente com Bellatrix e Greyback. Quando Draco hesitou, Severus Snape apareceu e executou a maldição da morte no próprio Dumbledore. Harry descobriu que, para se salvar de uma morte mais agonizante e para evitar que Draco manchasse sua alma, Dumbledore instruiu Snape a matá-lo, o que o próprio Snape relutantemente concordou. Sem o conhecimento de Snape, Dumbledore também fez isso para garantir que, quando Snape o matasse, Dumbledore não fosse derrotado sem querer. Como eles haviam concordado de antemão, o poder da varinha das varinhas acabaria com Dumbledore, que estava pronto para aceitar a morte. E assim o domínio da varinha das varinhas desapareceria. No entanto, nem tudo correu de acordo com o plano de Dumbledore, já que Dumbledore foi desarmado e assim foi derrotado por Draco Malfoy. Sem o seu conhecimento, Malfoy se tornou o próximo mestre da varinha das varinhas. A busca de Lord Voldemort. Durante o verão de 1997, Voldemort realizou uma reunião na mansão Malfoy com seus comensais da morte, na qual ele revelou que, para derrotar Harry, ele precisaria pegar emprestada a varinha de outra pessoa por causa da conexão que sua própria varinha compartilhava com a de Harry. Ele finalmente escolheu a varinha de Lucius Malfoy como uma forma de punir a família Malfoy, mas essa varinha foi destruída por Harry durante a Batalha dos Sete Potters. Depois disso, um furioso Voldemort torturou Garry Ollivander para revelar mais soluções para derrotar Harry, eventualmente levando Voldemort a saber da existência da varinha das varinhas. Embora originalmente desejasse outra varinha apenas para derrotar Potter, ao ouvir os poderes lendários da varinha, ele buscou seu domínio não apenas para conquistar Harry Potter, mas também para garantir seu desejo como o maior bruxo do mundo, que ele acreditava que o tornaria invencível. Ele dedicou a segunda metade de 1997, e na primavera de 1998, em uma busca implacável e assassina pela varinha das varinhas. Ele matou muitas pessoas que estavam em seu caminho, incluindo uma inocente mulher trouxa e seus 2 filhos pequenos. Ele eventualmente rastreou a história recente da varinha, matando Gregorovitch e Grindelwald durante sua busca. Foi depois de invadir a cela de Grindelwald em Normengard que Voldemort rastreou a propriedade da varinha para Dumbledore, apesar dos esforços de Grindelwald. Posse de Lord Voldemort. Voldemort invadiu o túmulo de Dumbledore e roubou a varinha, que havia sido enterrada com seu antigo mestre. No entanto, sem o conhecimento de Voldemort, o ex-proprietário da varinha das varinhas, Albus Dumbledore, foi desarmado pelo jovem Draco Malfoy. Ele acreditava que Severus Snape era o verdadeiro dono da varinha depois de perceber que a varinha não estava atingindo todo o seu potencial, pois Voldemort pensou que Snape foi quem matou Dumbledore, sem levar em conta o fato de que Draco havia desarmado Dumbledore antes de Snape matá-lo. Como resultado, Voldemort conseguiu que sua cobra de estimação e Horcrux Nagini matassem Snape. Ele acreditava que agora era o verdadeiro mestre da varinha das varinhas, mas na Batalha de Hogwarts, Harry Potter, seu jovem adversário, revelou a Voldemort que a varinha não pertencia a Snape, mas a Draco e, após derrotar o próprio Draco, Harry Potter. Posse de Harry Potter. Quase um ano depois que Draco acidentalmente se tornou o mestre da varinha, Harry Potter pegou a varinha de Draco à força durante o conflito na mansão Malfoy, tornando-o novo e último mestre da varinha das varinhas. No final da Batalha de Hogwarts, Harry, que soube que havia sido acidentalmente transformado na Horcrux de Voldemort quando tinha 1 ano de idade, entrou na Floresta Proibida para se sacrificar a Lord Voldemort. Voldemort lançou uma maldição da morte em Harry usando a varinha das varinhas. A varinha aparentemente funcionou porque Harry pretendia morrer nas mãos de Voldemort, assim como Dumbledore planejou sua morte com Snape.
Harry havia entrado em um estado de limbo, retratado como King's Cross Station, do qual ele poderia escolher retornar. Quando ele voltou, Voldemort lançou a maldição Cruciatus no corpo morto de Harry, mas não causou dor. Nesse ponto, Harry percebeu que ele era, de fato, o mestre da varinha das varinhas. Somente em seu encontro final com Harry na Batalha de Hogwarts foi que Voldemort disse que ele falhou em ganhar a verdadeira lealdade da varinha, já que ele não ganhou a propriedade ao derrotar seu dono anterior. Apesar disso, Voldemort usou a varinha das varinhas para lançar sua última maldição da morte contra o feitiço de desarmamento de Harry. No entanto, como a lealdade da varinha era para Harry, o feitiço de Voldemort saiu pela culatra e o matou de uma vez por todas. Decisão de Harry. Com Voldemort derrotado, e Harry agora o verdadeiro e último mestre e possuidor da varinha das varinhas, ele a usou para consertar sua varinha original danificada de azevinho e pena de fênix, com a qual ele disse estar mais feliz. Após o reparo, Harry disse ao retrato de Dumbledore que ele colocaria a varinha das varinhas de volta na tumba de Dumbledore, e quando Harry morresse de morte natural, o poder da varinha seria quebrado como Dumbledore pretendia. O retrato do professor Dumbledore foi aprovado. Deu fim. Depois de usar um time Turner para voltar a 31 de outubro de 1981, a noite do assassinato de Lily James Potter por seu pai Tom Riddle, Delphine se envolveu em um duelo com Harry Potter. Durante o duelo ela desarmou Harry, e mais tarde, Hermione amarrou Delphine. Não se sabe se essas ações tiveram algum efeito na lealdade ou propriedade da varinha das varinhas. Cronogramas alternativos. Em uma realidade alternativa inadvertidamente criada por Albus Potter e Scorpius Malfoy, na qual Voldemort manteve sua imortalidade quando seu Horcrux final não foi morto, Voldemort matou Harry Potter com sucesso e dominou o mundo mágico, o que significa que ele alcançou o domínio da varinha das varinhas. Este mundo alternativo acabou sendo desfeito por Scorpius. Mestres conhecidos da varinha das varinhas. Antioquia Peverell. Assassino de Antioquia Peverell. Emerico Mal. Egberto, o Notório. Godelot. Aqui em frente. Barnabé Deveril. Loxias. Arcuso Olivius, possivelmente. Mikhail Gregorovitch. Gerardo Grindelwald. Newt Scamander, possivelmente. Yusuf Kama, possivelmente. Alvo Dumbledore. Draco Malfoy. Harry Potter. Delphine, possivelmente. Hermione Granger, possivelmente. Poder. A varinha das varinhas era a varinha mais poderosa que existia. Seu dono poderia tê-lo usado para lançar feitiços mais poderosos do que qualquer outro que se acredita ser magicamente possível. Por exemplo, Harry Potter foi capaz de consertar sua varinha normal de penas da Fênix usando a varinha das varinhas em 1998, embora varinhas quebradas fossem consideradas, por especialistas como Garrick Ollivander, danificadas além do reparo mágico, e apesar de não ter nenhum treinamento em varinhas. Tanto Ollivander quanto Voldemort acreditavam que os poderes lendários da varinha são os únicos capazes de dominar o vínculo entre este último e Harry, o que criou tal efeito que Harry conseguiu superar a tentativa de Voldemort de matá-lo. No entanto, existem limitações no poder da varinha das varinhas, parecendo meramente capaz de melhorar feitiços pré-existentes para realizar o aparentemente impossível, mas não realmente capaz de realizar o impossível. O próprio Dumbledore era incapaz de curar as vítimas petrificadas do basilisco de Salazar Slytherin ou anular totalmente a maldição do Anel de Servolo-Gaun, e também não foi capaz de superar os encantamentos da Bebida do Desespero de Voldemort com a varinha amplificando sua própria magia. Além disso, embora a maioria das vezes em que a varinha das varinhas mudasse de lealdade não fosse em uma luta justa, mas por assassinato astuto, isso não garante inteiramente a vitória contra os outros, como demonstrado pela capacidade de Dumbledore de derrotar Gellert Grindelwald, apesar de ele ter dominado a varinha das varinhas. Enquanto Egbert, o Egrégio, era conhecido por ter derrotado Emeric, o Mal, em um duelo para reivindicar a varinha. Isso pode ser atribuído, no entanto, ao fato de que, nessas circunstâncias, os contrafeitiços ou contrapoções adequados não eram conhecidos pelo mestre da varinha das varinhas na época. Além disso, nem todos os feitiços têm um contrafeitiço, mas sim uma contrapoção. Esses cenários são comparáveis a quando Neville em seus primeiros anos estudando em Hogwarts foi amaldiçoado por Draco Malfoy muitas vezes, como ser limitado pela maldição do perna presa, que apenas Hermione em seu ano foi capaz de desfazer os efeitos. O próprio Neville foi incapaz de desfazer os efeitos da maldição de pernas nele, mas Hermione foi, destacando o fato de que o conhecimento da maldição, seus efeitos e contramaldições ou contrapoções são importantes para remover os efeitos de maldições e outras maldições sombrias. Magia.
Embora seja afirmado que uma varinha não desistirá de seu mestre tão facilmente se tentar vencê-la, a varinha das varinhas parece fazer isso uma e outra vez. No entanto, isso pode não estar se referindo à sua disposição de desistir de seu mestre, mas sim ao esforço necessário para derrotar o portador da varinha. Como a varinha, como o irmão mais velho do conto, incorporava o conceito de que o poder é certo, maior poder, de sua perspectiva, indicaria superioridade. Ron notou que escolheria a varinha das 3 relíquias, mas argumentou que faria isso sem proclamar sua propriedade sobre ela, raciocinando que a varinha só era perigosa para o primeiro irmão porque ele se gabava de possuí-la em vez da varinha, sendo perigoso por si só. Quando Lord Voldemort usou a varinha das varinhas sem dominá-la, ele afirmou que a varinha apenas liberava seu nível regular, embora imensamente poderoso, de magia e não os efeitos imbatíveis que diziam possuir. Não se sabe se a varinha funcionaria dessa maneira para outro que não a dominasse. Como Voldemort usou as varinhas de outros no passado sem nenhuma desvantagem, é provável que este seja seu próprio poder e não o da varinha das varinhas. No entanto, tinha uma qualidade redentora como todas as outras varinhas, recusava-se a ferir ou matar seu mestre nem aquele sob proteção sacrificial. Simbolismo. No símbolo das Relíquias da Morte, a varinha das varinhas era mostrada como a linha vertical que passava pelo meio do círculo e do triângulo, representava os aspectos de poder e invencibilidade das relíquias como um todo, o mastro da tenda, por assim dizer, de todo o edifício. Outras varinhas antigas. Enquanto a varinha das varinhas, em letras maiúsculas, se referia a uma das relíquias da morte, outras varinhas eram feitas de madeira de sabugueiro, como a varinha de Loti Turner. Em geral, os bruxos pareciam evitar varinhas de sabugueiro, devido pelo menos em parte à história sórdida da própria varinha de sabugueiro, favorecendo varinhas feitas de várias outras madeiras, como azevinho, salgueiro, videira e carvalho. Ron repetiu um velho ditado bruxo: varinha de ancião, nunca próspera, depois que Hermione leu o conto dos 3 irmãos, para ilustrar como o conhecimento mágico pode ser passado de geração em geração. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!